pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? O meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A quem enviarei? Boa noite, eu me chamo Rafael. Eu me chamo Monique. Nós somos missionários de Missões Mundiais na sede. Seja bem-vindo ao lançamento da campanha de Missões Mundiais 2021. Viva o poder de transformar. Você pode viver o poder de transformar compartilhando esse vídeo para alcançar mais e mais pessoas. Aliás, Monique, você já compartilhou esse vídeo e já deu o joinha? Opa, Rafa, eu acabei de fazer isso. Acabei de compartilhar em todos os meus grupos no WhatsApp e vou compartilhar agora também no Instagram, marcando o @Missões Mundiais Oficial. Prontinho? Agora é a sua vez. Compartilhe você também. Avisa para todo mundo que já começou. Isso, eu tenho uma ideia. Olha só, o que você acha da gente fazer um momento selfie? É o seguinte, você aí na sua casa, pegue o seu celular, ligue a sua câmera e tire um selfie, uma foto de você assistindo o culto com a sua família e compartilhe com a hashtag Viva o Poder de Transformar. Vamos fazer isso agora, vamos? Pessoal, um aviso importante. Na descrição desse vídeo, você encontrará 2 números de WhatsApp pelos quais você poderá enviar uma mensagem caso tenha alguma dúvida no decorrer do culto, combinado? Ah, é verdade. E na descrição desse vídeo também você encontrará um link do Zoom para conversar com os nossos mobilizadores, para conversar um pouco mais sobre essa campanha. Ah, e se você quiser agendar um missionário na sua igreja, envie um e-mail para agendamento@jmm.org.br. Fique conosco. É muito importante ter a sua presença aqui, na oportunidade que nós temos de entregar a Deus, mais uma vez, a campanha de missões mundiais. Vamos ouvir agora a música oficial. Que Deus nos abençoe nesse culto. Viva, Jesus é poder, vida para
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é Não tenha medo. Mesmo na prisão, o apóstolo Paulo fala sobre não ter medo. Seja corajoso. O medo nos paralisa e nos impede de vivermos a ação do Evangelho. Tenha fé, pois quando fazemos isso, nós vivemos o reino de Deus. A fé que nos faz testemunhar. A fé como o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, assim teve. Não tenha medo, pois o medo nos paralisa. O medo nos leva a ficar sem ação. O medo nos leva a desistir. O espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastar do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. Boa noite, irmãos. Com muita alegria, né, que estamos aqui de volta para mais este culto de oração, né? Nesse momento vamos fazer a leitura do Salmo de número 40, de 1 a 6, ou melhor, de 1 a 5. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-las e manifestá-las, mas são mais do que se podem contar. Né? Que esse momento que Deus nos abençoe, né, na tua palavra, que diz, né, o versículo 5 o verso 5, né, diz que muitas são, Senhor meu Deus, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas, né, que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-las e manifestá-las, mas são mais do que se podem contar. Oremos nesse momento, vamos ter uma oração. Eu vou orar, né, continuar, né, pedindo pela vida da minha sobrinha, Thaísa, né, continuar pedindo a Deus, que Deus já tem operado maravilhas, né? Até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem conduzido a vida dela, e graças ao Senhor, nosso Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, né? Não somos merecedores de nada, mas o Senhor tem se feito presente em nossas vidas e tem feito milagre no nosso meio, né?
Eu escrevi aqui o nome das irmãs que a gente tem que orar. A irmã Maria Helena, a irmã Maria Lisete, os irmãos, né, que estão, a maioria dos irmãos que estão sem poder estar no templo, né, que nós lembramos os nomes, no momento não conseguimos lembrar de todos, mas tem alguns que a gente ainda consegue lembrar, né, da irmã que morou aqui perto de mim, que é parente da irmã Maria Helena. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Nós vamos orar pela igreja, pelo pastor Everaldo, pela sua saúde, pelo seu ministério. Pedir a Deus que Deus nos dê força, né, nesse novo tempo, porque nós estamos vivendo um novo tempo, o tempo dessa pandemia, né, que eles falam que é o normal, o novo normal. Que Deus venha nos abençoar, né, com essa, agora a vacina que está vindo aí, que nós possamos, né, ser temente a Deus, fazendo a vontade do Senhor, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rogamos graça, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós rogamos graças a Deus pela força, Deus, pela companhia, Senhor, pela libertação, ó Deus, que muitas das vezes sentimos presos, ó Deus, a algumas coisas na vida, ó Deus, mas tu tem nos libertado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, Deus, em nosso meio. Obrigado, Deus, pela tua igreja em Lagoinha, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Everaldo. Tu continue abençoando, Deus, o teu servo, o seu ministério, Pai, dando a ele saúde, vigor, ó Deus, e junto dele toda a sua família, Senhor. Pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Levi também, Senhor, que tu esteja abençoando a sua vida, tu esteja, ó Deus, fortalecendo cada vez mais a ele, Senhor, e a sua família, Senhor. E os demais pastores, Senhor, como o pastor Davi, o pastor Gilberto, o pastor Neilson, ó Deus, esteja abençoando, Senhor, a vida desses pastores, esteja visitando eles neste momento, Deus, e toda a sua família, Senhor. Ó Deus, seja com os enfermos, seja com os irmãos, ó Deus, nossos irmãos anciões, aqueles que não estão em condições de estar, ó Deus, no nosso meio, no templo, para ali estar te adorando, para ali estar te cultuando, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que eles não estão podendo sair por força maior, mas que tu esteja abençoando, Deus, aqueles que estão. A irmã que é a mãe da irmã Nilceia, ó Deus, que tu esteja abençoando, Senhor, também. A irmã Jurema, ó Deus, esteja com ela, abençoando a sua saúde, Senhor, curando se for da sua vontade, Senhor, dando força a ela, ó Deus, para superar, ó Deus, as suas dificuldades, Senhor. E seja com a irmã Nilceia, ó Deus, que cuida da sua mãe. Que o Senhor possa dar saúde, dar força a ela para ela poder cuidar da sua mãe, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoe, ó Deus, o culto desta noite. Abençoe, ó Deus, o pregador. Abençoe os irmãos que vão trazer o cântico, ó Deus. Que tudo seja feito, ó Deus, debaixo da tua graça e do teu poder, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dar o nosso melhor para ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Eu te agradeço, não que mereço, mas em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Nesse momento vamos ter duas participações musicais com a irmã Maria Luísa e depois uma oração com a irmã Rose. Os pedidos pelas famílias da igreja, né? Nosso bairro, nós temos que orar muito pelo nosso bairro, né? Pelos livramentos que nós temos tido, livramento, que Deus tem nos livrado de coisas tremendas, né? A gente vê as coisas acontecendo aí, os noticiários dando só notícias ruins, né? De bala perdida, disso, daquilo.
Mas graças a Deus a gente aqui Deus tem livrado. Nunca teve um acontecimento desses aqui para que a gente ficasse abalado, né? De bala perdida, pegar em criança ou um trabalhador que vem do trabalho, né? Mas nós temos que continuar orando e acreditando que Deus, né, está sobre as nossas vidas, está nos livrando, nos dando cada dia força, né? E vamos olhar pelos governantes, pelo prefeito, né, que é um novo prefeito aí, que Deus venha abençoar a vida desse homem, que ele venha fazer as coisas certas, acho que devem ser feitas, né? Entregar na mão de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, né? Pedir proteção, a proteção de Deus sobre a vida dele, né? Que Deus venha estar abençoando ele esse novo cargo, né? De prefeito, né? Que Deus venha estar abençoando. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor.
cruz, sempre pelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, é tão meigo com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Oremos. Pai de amor, eterno Deus, te damos graças a Deus por mais um dia, Pai. Te damos graças a Deus pela tua bondade, te damos graças pelo teu amor. Ó Deus, venho, Senhor, ó Deus, venho te pedir perdão, Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus. Que o Senhor venha estar cada dia, Deus, santificando-nos, ó Deus, para melhor te servir, ó Pai. Deus, eu venho te pedir, Deus, por esse culto, Deus, que está sendo prestado a Ti, ó Deus, que o Senhor possa receber, Senhor Deus, no seu trono da graça, Pai. Seja com a irmã Marileide, que está à frente, Senhor Deus, na direção do culto. Abençoe a Tua serva, Deus. Dê a ela cada dia mais, Senhor Deus, sabedoria, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, toda a sua família. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, dando a ela, Senhor Deus, a alegria de ver, Deus, essa família, Senhor Deus, te servindo, Pai. Seja, Pai, com cada membro da sua igreja, abençoando, Deus, cada um, cada família. Seja com os enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, que o Senhor possa estar curando, Deus, derramando, Senhor Deus, do seu bálsamo, ó Deus, em cada vida, Pai, que necessita, Senhor Deus, de cura, Pai. Seja, Deus, com os pastores,
abençoando a vida de cada um, suas famílias. Eu venho te pedir, Deus, pela vida do pastor Everaldo, Deus, que o Senhor possa estar, Deus, abençoando também ele, Seu Deus, sua saúde, Deus, tem necessitado, Pai, tanto, Seu Deus, das suas bênçãos, Deus, que o Senhor possa estar, Seu Deus, fortalecendo, Deus, o nosso pastor, que o Senhor possa estar dando a ele, Seu Deus, a restauração, Pai, a sua saúde também, Pai. Deus, eu venho te pedir, Deus, pelos bairros, Seu Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Seu Deus, a cada bairro, que o Senhor possa estar, Deus, colocando os seus anjos, ó Deus, ali, Seu Deus, em cada localidade, Deus, protegendo, guardando, Seu Deus, os seus servos, ó Pai, de todo mal, Deus. Venha ser, Deus, também com o novo prefeito, Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele, Seu Deus, nesse cargo, Seu Deus, que ele assumiu. Seja, Seu Deus, com a nossa população, seja, Seu Deus, com os enfermos, ó Pai, seja com aquelas pessoas que estão acometidas, Seu Deus, pela Covid, que o Senhor possa estar, Seu Deus, curando, Deus, que o Senhor possa estar, Seu Deus, dando, Seu Deus, a solução para todos esses problemas que estamos vivendo, Pai. Deus, venho te pedir, Deus, pelo pregador dessa noite, que o Senhor possa estar usando ele, Deus, de acordo com a Tua vontade, Deus, que tudo que ele venha falar, Deus, que possa ser, Seu Deus, direcionado por Ti, ó Pai, e que possa, Seu Deus, vir, Seu Deus, de encontro aos nossos corações, Deus, que possamos receber a Tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar, Seu Deus, colocando, Seu Deus, nos nossos corações, Deus, deseja cada dia de Te servir, de Te adorar, Seu Deus, de estar na Sua casa, Pai, que o Senhor possa estar, Seu Deus, dando uma noite de paz, guardados por Ti. Essa é a oração que eu te faço, não por merecer nada, mas em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos queridos da Primeira Igreja Batista aqui em Lagoinha, próximo a gente aqui. Quero cumprimentar a igreja com a misericórdia, a graça e a paz do Senhor. Muito me alegro, meus irmãos, nesta noite também poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, a mensagem de Deus que está expressa no livro sagrado, quando falamos que devemos compartilhar as misericórdias e a graça de Deus. Então, eu quero agradecer pela oportunidade que tem nos dado, embora sendo um dia muito corrido hoje, mas os irmãos, eu sei que os irmãos vão receber da palavra de Deus. E nós vamos ao tema, né, quando diz, compartilhemos as misericórdias e a graça de Deus. Quando no tema que vocês escolheram, diz assim, graça e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. E no versículo 4 ele diz, muito me alegro por ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Que Deus nos abençoe, vamos orar, vamos pedir a Deus a direção para a palavra nesta noite. Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por nos ajudar, Pai, por estarmos mais uma vez na Tua presença, poder compartilhar da Tua graça, poder compartilhar das misericórdias que o Senhor, Pai, nos concedeu, fez conosco e assim devemos também fazer com os outros. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, continue conosco, nos ajudando, nos abençoando a cada dia. Cuida de nós, toma a nossa vida nas Tuas santas mãos e nos ajuda, Pai, a cada dia andarmos na Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nos ajude a andar nos caminhos do Senhor. Me perdoa os pecados, dirige a minha vida, tem misericórdias, Pai, para que juntos possamos fazer o melhor, Pai, em prol, Pai, da igreja, em prol do nosso semelhante, Pai. Obrigado, Pai, abençoa a Tua igreja, traz unção sobre o Teu povo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, quando diz graça e misericórdia, graça e misericórdia, paz da parte de Deus e Pai, da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor.
eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos acerca dessa palavra. Por que nós devemos compartilhar graça e misericórdia para com as pessoas? Porque assim Deus fez com a gente, Ele compartilhou com aquilo que Ele tinha. Quando nós ainda éramos pecadores, quando não merecíamos nada do Senhor Jesus, então Ele nos deu a sua graça e a sua misericórdia, e hoje nós compreendemos o que é graça e misericórdia. Então, qual é a diferença entre graça e misericórdia? O que Deus fez por nós? Primeiro, o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá, sabendo que nós merecíamos aquilo, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele não nos tem dado, que é a vida longe de Deus, a vida de perecer longe da presença de Deus. Deus então não nos tem dado. Seria uma punição para o ser humano viver afastado de Deus, mas por causa dos nossos pecados, nosso delito, nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus não tem nos dado isso. Deus tem nos dado o seu amor, Deus tem nos dado a sua misericórdia em não nos dando aquilo que nós merecíamos. Mas o que é a graça? A graça é exatamente, eu diria assim, é o lado inverso da moeda, não é o contrário, mas é o lado inverso da moeda. Nós temos misericórdia, nós temos a graça. Primeiro recebemos a misericórdia e depois a graça de Deus. Então, o que é graça? É nós recebermos de Deus aquilo que nós não merecíamos. E o que nós não merecíamos, irmãos? Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos viver na presença de um Deus santo, a menos que a graça de Deus se manifestasse, para então nós pudéssemos então estar na presença de Deus. Então é diferente a misericórdia. Primeiro vem a misericórdia. Nós não recebemos a punição, nós não recebemos o castigo, mas nós recebemos a oportunidade de poder estar na presença de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, olhar para dentro de nós e ver, então, a nossa situação de pecador. Então, com o arrependimento, nós, então, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Essa, então, é a graça de Deus. E como nós recebemos tudo isso de Deus, nós também devemos exercer, compartilhar a graça e a misericórdia. Por isso que no capítulo 9, lá no versículo de número 29 de Mateus, quando nós vemos no versículo de número 35 a 39, quando diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amados, um dos grandes problemas nosso hoje é que nós não estamos rogando ao Senhor da seara que mande obreiros, que envie obreiros para a sua seara. Nós vemos tanto irmãos reclamando que seus familiares não são crentes, nós vemos pessoas, filhos que não são crentes, de pessoas de dentro da igreja. Mas a oração de súplica, devemos rogar ao Senhor para que Ele mande obreiros para a sua seara, para que nós possamos então fazer a mesma obra que Jesus fez. Se Ele usou de misericórdia e de graça conosco, nós também devemos usar com os outros. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino. Ele disse, olhou e viu a multidão que andava desgarrada como ovelhas que não tem pastor, e disse: a seara é realmente grande. Será que nós temos a mesma misericórdia? Será que nós temos a mesma compaixão que Cristo teve conosco? Será que nós estamos fazendo a mesma obra que Cristo nos mandou? Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus andou fazendo bem, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, Jesus andou fazendo bem, curando. Jesus começou a pregar o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias que havia do povo. Nós sabemos que nós estamos passando hoje por grande dificuldade por causa da pandemia do nosso século. E por causa da pandemia, muitas pessoas têm se afastado praticamente da vida
religiosa, da vida com Deus. As pessoas têm se esquecido que ela tem que exercer as misericórdias e a graça de Deus para com as pessoas. Em vez de nós ficarmos muitas das vezes enclausurados dentro de casa, nós precisamos pregar o Evangelho, levar uma palavra, levar uma mensagem, emitir através do YouTube, através do Instagram, através do Zap, uma palavra de esperança por essa multidão que está desesperada, desesperançosa, porque estão longe de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, buscar essas pessoas, nós precisamos trazer essas pessoas. Jesus percorria todas as cidades porque ele teve grande compaixão. Se nós tivermos compaixão dessas pessoas, aliviar o seu sofrimento, trazer uma palavra de vida para essas pessoas, então essas pessoas talvez começam a rever os seus conceitos e a confiar em Deus. Então, por que essas pessoas estão tão desesperadas? Eu creio que há um motivo em tudo isso. As pessoas estão desesperadas porque estão longe de Deus, porque vivem longe, não conhecem a Deus, não conhecem as misericórdias de Deus, não conhecem a graça de Deus. Por isso, essas pessoas vivem longe de Deus porque não sabem mais o que fazer. Então, essas misericórdias nós precisamos compartilhar com as pessoas. A Bíblia aqui em Tiago diz que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e não persevera, não sendo ouvinte esquecido, não fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, aquele que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aí diz lá no 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Mas olha aqui o versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião verdadeira. Deus não quer soberbo na sua obra. Deus não se agrada dos soberbos. Aliás, Deus abate o soberbo, mas Ele quer pessoas humildes, pessoas que conhecem, pessoas que visitam os enfermos, pessoas que visitam as viúvas. Essa pandemia que nós temos agora, muitas pessoas estão necessitadas. E o que a igreja está fazendo para que compartilhe essa misericórdia, essa graça de Deus para com essas pessoas? Eu creio, irmão, que nós precisamos, irmãos, fazer a obra, porque o apóstolo Tiago diz, assim também a fé sem a obra é morta. A fé sem a obra é morta. Ele diz mais, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá assim? E ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ora, estamos falando de graça e misericórdia, de visitar os órfãos, de levar mantimento, de levar roupa ao necessitado, de levar uma palavra de esperança. Mas não adianta ninguém só chegar e levar uma palavra de esperança se não perguntar ao necessitado o que ele está precisando. A obra da igreja é essa, é visitar os enfermos, é visitar os doentes, é visitar os necessitados, os aflitos de coração, é fazer exatamente como Jesus está falando. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente o que Jesus falou. Ele é o padrão para a gente. No capítulo 5 de João, a Bíblia diz que havia ali, no poço de Betesda, que chama-se Casa de Misericórdia. A Bíblia diz que ali havia mancos, cegos, paralíticos, todos ali estavam naquele lugar ali, esperando o movimento das águas. Mas ali veio o médico dos médicos, Jesus andando por todos os lugares, fazendo bem, pregando a palavra, ensinando as pessoas como deveriam andar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus entrou ali, Jesus entrou ali, exatamente no lugar onde havia enfermos, havia mancos, havia aleijados, num lugar desprezível, num lugar onde muitos não queriam entrar. E a Bíblia diz que ele entrou ali naquele lugar, e ali tinha um homem com 38 anos que estavam ali, na sua maca, na sua cama.
E Jesus perguntou para ele, você quer ficar são? Ele disse, Senhor, não tem ninguém que quando a água agitar me atire dentro do tanque, mas todas as vezes que eu vou, entra um na minha frente e eu não consigo. Mas Jesus falou assim, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou da sua maca. E eu fico perguntando, aquele homem que foi curado por Jesus, eu fico perguntando, por que aquele homem foi curado? Por que Jesus se dirigiu àquele lugar? Por que Jesus perguntou àquele homem que queria ser curado? Claro que ele queria ser curado. Mas, amados irmãos, você perguntar a uma pessoa que está necessitada de alguma coisa, isso requer trabalho, isso dá trabalho. E ninguém quer trabalho. Perguntar muitas das vezes dá trabalho, perguntar muitas vezes requer uma resposta. E quantas pessoas estão perguntando, mas não querem saber da resposta, e nós passamos por irmão, passamos por outro irmão, e perguntamos assim, irmão, tudo bem? E eles dizem, tudo bem. E nós seguimos o nosso caminho, não conversamos, não perguntamos se eles estão necessitados ou não de alguma coisa. Nós precisamos perguntar, está precisando de alguma coisa? Quer ficar mais feliz? Quer dormir melhor? Quer comer melhor? Nós precisamos perguntar, está faltando algo na sua casa? Nós precisamos ter a religião verdadeira, que é a religião da visitação, de ver a necessidade do nosso próximo, compartilhar com ele a graça e a misericórdia do nosso Deus, assim como Deus nos fez. Então nós precisamos também compartilhar com ele. E muitas das casas tem pessoas não crentes que precisam ouvir a palavra, que precisam verdadeiramente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a misericórdia é exatamente a gente oferecer uma pessoa, às vezes até miserável, às vezes até mendigo, sem que elas venham nos dê nada em troca. Ou seja, muitas pessoas também não conseguem entender o que é misericórdia de Deus, quando uma pessoa é ofendida pela outra. As pessoas às vezes são ofendidas pela outra, mas não abrem o seu coração, porque muitas das vezes as pessoas nos ofendem e muitas das vezes ficam muito infelizes por falta do perdão da nossa parte. E Jesus mandou assim, olha, ore pelos que vos perseguem, fale bem daqueles que falam mal de vocês. Ó Deus, quando ele diz assim, Deus tem misericórdia de mim, nós precisamos também ter misericórdia dessas pessoas. E quando Deus usa de misericórdia, irmãos, nós precisamos também usar de misericórdia com aquelas pessoas que necessitam. E eu quero deixar também aqui uma ilustração da misericórdia de Deus. É a parábola do filho pródigo, aqui em Lucas, capítulo 15, quando Jesus fala do filho pródigo, aquele rapaz que saiu de casa e foi gastar a fortuna do seu pai, foi para o mundo gastar a fortuna do seu pai, pediu herança antes do tempo. Aqui está expressa nessa parábola a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre esse filho que largou a casa e foi andar pelo mundo para gastar tudo que tinha. E quando diz que o filho mais moço desse pai, que tinha 2 filhos, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidade. E tornando ele em si, aqui no versículo 17, ele disse assim, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus jornaleiros. E o filho lhe disse, foi ao encontro do pai, né? Eu estou aqui resumindo aqui para o versículo 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o seu pai. Ele foi para falar com o seu pai, disse, pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegramo-nos. Meus queridos, amados irmãos, aquele rapaz merecia uma punição, merecia estar do lado de fora, merecia ser expulso de casa, porque gastou tudo que o pai tinha.
ali dando na sua herança para que ele pudesse então gastar, e ele saiu para uma terra distante e deixou o pai muito triste. Mas quando ele voltou para casa, quando ele veio para casa, e ele falou assim: eu vou dizer ao meu pai, pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Sabe o que o pai fez? O pai o abraçou gostoso. E não deu nem tempo do filho se desculpar. Ele disse logo, trazei logo o bezerro cevado, fazei logo a festa. Aí nós vemos a misericórdia de Deus. Um homem que merecia punição, um homem que merecia o castigo, mas Deus não fez assim. Deus trouxe ele. Deus ali recebeu o gostoso e preparou então uma festa. O ato do pai receber o filho, só mesmo pela misericórdia, irmãos. Só a misericórdia de Deus fez com que o pai então recebesse o filho. Mas a festa, bastava a misericórdia. Mas a festa que ele fez para o filho, em que o filho merecia festa? Mas a festa que ele fez para o filho, isso mostra então a graça de Deus. É a graça de Deus. O filho não merecia festa. O filho merecia condenação, mas a misericórdia do pai fez com que o filho retornasse e se tornasse um filho da casa, e ainda por cima, a graça do pai sobre o filho ainda fez com que se festejasse. E a Bíblia comemora muito isso. Ele diz assim, olha, a alegria no céu quando o pecador se arrepende. E nós perguntamos, mas o que é isso? Como pode ser isso? Que amor maravilhoso é esse de Deus? Que quando um pecador se arrepende, que merecia punição, merecia o castigo, merecia o inferno, e agora quando ele vem, quando ele volta, quando ele se arrepende dos seus pecados, há alegria no céu por esse pecador que se arrepende. Amados, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos nos dando para a obra de Deus, amados, nós precisamos apenas pregar o Evangelho e dizer que Deus se alegra com a volta do pecador. Pode ser um dos maiores pecadores, porque Deus se alegra com a vinda dos pecadores. Nós vemos a meretriz Raabe, quando ela pecou, quando ela vivia em pecado, mas quando Josué começou a se acampar em torno daquela cidade, ela rogou, disse assim, poupe a vida da minha família, e ela fez um sacrifício pelos espias, e Deus usou a vida dela, e ela veio entrar na história bíblica, porque Deus perdoou os seus pecados, usou de misericórdia e da graça de Deus para com ela. Assim que Deus fez conosco. Então, é a graça de Deus que tem se manifestado. O título ainda diz isso, né? Que a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Mas não somente a salvação. Então o título diz o seguinte, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e à concupiscência mudando, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento em glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja bem que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e à concupiscência mudando. Essa é a religião verdadeira. A graça é que vem sobre nós. Por isso que Paulo ainda fala lá em Romanos, diz assim, permaneceremos por no pecado? Ele diz, de modo nenhum. Nós que fomos salvos do pecado, como permaneceremos nele ainda? Quando nós, irmãos, deixamos o pecado, quando nós deixamos o mundo, nós temos então a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensou. Por isso, nós precisamos perseverar, nós precisamos entender que o Senhor Jesus veio como nosso advogado. No capítulo 3, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele veio como nosso advogado, advogando, tirando a culpa das nossas costas e se apresentando como advogado diante dele mesmo, do juiz, do Pai, dele mesmo que verá como juiz. Ele está tirando toda a nossa dívida. E o que nós temos hoje com ele, irmãos? Se Jesus já pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário,
Então, qual é a nossa posição hoje para com Jesus? Primeiro, renunciando às coisas mundanas, deixando as coisas mundanas. Ou seja, nossa mente não tem mais condição de nos ocupar com as coisas do mundo, mas sim com as coisas de Deus. Então precisamos renunciar a tudo isso e entender que a nossa dívida agora não é mais o pecado. A nossa dívida não é mais como o pecado. Embora somos pecadores, mas a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renova a cada manhã. E elas são grandes e elas não têm fim. Então, olha, a cada manhã, a cada momento, quando você acorda, quando você levanta, Deus está te dando uma oportunidade de você renovar a sua vida, de olhar para dentro de você e ver aonde é que nós erramos e conhecer que a graça de Deus abundantemente, que não tem fim, então ela está sobre nós. Então, amados, que você possa meditar nessa palavra, que você possa entender que a religião perfeita é fazer bem, é usar de misericórdia e de graça para com as pessoas. Até aquelas pessoas que te ofenderam, até quantas vezes eu devo perdoar? Isso é misericórdia, porque uma pessoa que não é perdoada, a pessoa fica numa situação acorrentada pelo peso do pecado, pelo peso da amargura, porque muitas das vezes o irmão não está perdoando. E aquele irmão que não perdoa também fica acorrentado pelo aquele peso, pelaquela maldade que Satanás lhe impõe. Então, perdoando, usa de misericórdia para que as pessoas possam se soltar, as pessoas possam ir bem, para que as pessoas possam viver a vida abundante que o Senhor Jesus tem para nós. Pois Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então Jesus veio para mim e Ele veio para você. Ele veio para que nós possamos compartilhar graça e misericórdia com todos. Ajude quem está do seu lado. Ame quem está do seu lado. Viva com quem está do seu lado. Antes da pandemia, nosso pastor dizia assim: abraça seu irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã se nós vamos poder abraçar. Então ame seu irmão. Se você não pode abraçar hoje, ame. Manda um recado. Fala alguma coisa para ele. Diz que o ama. Não esqueça dele. Vai lá, busca ele, vê a necessidade dele, compartilha a graça e a misericórdia, perdoa aqueles que eles fizeram. Vamos ser uma igreja unida, uma igreja poderosa, uma igreja que canta, uma igreja que vive no momento de avivamento espiritual, porque a bem-aventurada esperança está chegando e nós precisamos agora, tendo a mente de Cristo, nos revestir de toda a autoridade divina, para que nós possamos então exercer bondade e misericórdia, como no Salmo de número 23, para o justo, para o homem que se deleita na lei do Senhor, diz assim: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, aonde você vai, bondade e misericórdia estão te seguindo. Se você vai passear, bondade e misericórdia estão te seguindo. Bondade e misericórdia estão conosco em todos os dias da nossa vida. Ou seja, Deus está do nosso lado. Deus está nos protegendo, Deus está nos amando, Deus está fazendo com que nós entendamos a sua misericórdia, a sua graça. E Ele, apesar de tudo que nós merecíamos, que era a condenação, Ele vai e nos salva, perdoa-nos, como Paulo diz, perdoa nosso pecado e nos justifica. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E Paulo diz: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando chega no capítulo 8 de Romanos, no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? E ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então compartilhamos graça e misericórdia com todos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que aplique a sua palavra nos nossos corações, que nós possamos abrir o nosso coração para entender que Deus quer que nós façamos o que Ele começou a fazer. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Ele por nós rogasse. Então nós precisamos fazer exatamente, dar continuidade
a obra que Ele começou. E quando nós fizermos isso, irmão, com certeza, o Evangelho vai atingir muita gente, vai atingir uma proporção muito grande, e muitas pessoas serão felizes e terão paz no coração. Por isso, compartilhe misericórdia, graça e paz com todos. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a vida dos irmãos, a primeira igreja Batista Lagoinha, os pastores aí presentes, que Deus abençoe a todos, abençoe abundantemente. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos orar e pedir a unção, Pai, da Tua palavra, para que ela atinja corações nessa noite. Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem nos ensinado como nós devemos andar nesse mundo. Pai, muito obrigado. Perdoa nossos pecados, dirige a nossa vida. É a oração que faça ao Senhor no nome de Jesus. Amém. A quem enviarei para pregar o Evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o Evangelho às nações. Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ídolo do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, quero ser profeta.